Por que você faz o que você faz? Esse é o nosso quadro hoje com Mariana Clark, psicóloga especialista em luto. Por que alguém vai trabalhar com luto? Então, Mari, essa pergunta eu ouço praticamente todos os dias, né? Apesar do assunto ser muito mórbido, falar sobre o luto é falar sobre a vida, né? Então, depois de 18 anos no mundo corporativo, cuidando de gente, eu resolvi incrementar um pouco o desafio, que é falar de gente no auge do seu sofrimento. I just want to hit somebody till they feel as bad as I do. I just want to hit something. I want to hit it hard. Pessoas sempre foi minha grande paixão ao longo desse período em empresas. Eu acreditava que eu podia colaborar e ajudar elas fora desse ambiente e também dentro desse ambiente, que é o trabalho que eu faço hoje. O outro motivo é porque eu tinha muita curiosidade de entender por que algumas pessoas enfrentam o luto de forma muito saudável e outras não. Como o luto é um processo muito individual, de fato, tem pessoas que enfrentam de uma forma muito boa, né? Ou seja, entram em contato com a dor, aproveitam essa experiência de dor, né? Falam sobre a dor, ventilam essa dor e aí em algum momento você consegue se reconciliar com essa dor. E eu imagino que isso aconteça muito também nas empresas, quando você está nos recursos humanos, que era a sua área de RH, você percebe como algumas pessoas enfrentam os desafios muito bem e outras pessoas simplesmente colapsam, né? Exatamente, Mari. É muito importante isso, porque no próprio mundo corporativo, onde a gente tem um tabu sobre esse assunto, né? Não era um lugar permitido para a gente falar o que a gente sente, para a gente misturar um pouco sobre o trabalho e sobre a vida. Eu, muitas vezes, como executiva de recursos humanos, me peguei em conversas super individuais, né, com outros líderes, aliviando um pouco daquela dor, porque vinham com frustrações, com dores, com medos, e no final eu sempre dizia, mas que essa conversa fique aqui, para que você lá fora não seja rotulado. E eu praticava um movimento que era muito tóxico para eles. Então hoje eu me dou conta, de fato, que as empresas precisam falar sobre isso para que essas pessoas possam estar mais felizes, porque hoje o trabalho e a vida é uma coisa só. Antigamente a gente conseguia fazer uma diferença. Hoje em dia essas duas coisas estão muito relacionadas. Então como que a gente consegue apoiar esses funcionários para atravessar essas dores de uma forma menos tóxica, né? Mais humanizada? E que isso não fique restrito ao Departamento dos Recursos Humanos, né? Exatamente. Especialmente as lideranças, né, que são fundamentais nesse processo, né? Ou seja, quando um funcionário perde um filho, como é que esse funcionário volta para a organização? Ou um funcionário que perde uma esposa, como é que a equipe vai se preparar para receber esse funcionário? Quais são as ações que a empresa vai poder fazer para acolher, para ter um trato mais humanizado, com mais empatia, com mais olho no olho, com um pouco mais de amor e mais afeto, para que essas pessoas se sintam vinculadas com essa empresa, né, do ponto de vista, de fato, de engajamento. Se eu passo por uma experiência de dor, que é uma experiência absolutamente desorganizadora, e eu tenho um ambiente que me acolhe e que me recebe com essa demanda muito mais amorosa, obviamente o meu vínculo com essa empresa vai ser muito maior e isso médio e longo prazo. A gente nunca mais esquece esses movimentos, né? Porque, de fato, quando a gente enfrenta o processo de luto, são duas dores. É a dor de perder alguém que a gente ama muito, mas existe também uma negação e uma indiferença com relação a essas experiências de dor, que desaprovam e invalidam o que a gente sente, assim como o esforço que a gente tem que fazer para se manter socialmente nesses ambientes. E pode ser na escola também, não só na organização. These "Don't kill yourself" posters up on the wall, they weren't up before. They put them up because she killed herself. And why did she do it? Because the kids here treated her like shit. A minha filha de 10 anos, por exemplo, há um tempo atrás, um amiguinho perdeu o pai. Como é que essa escola recebe esse aluno? O que os alunos fazem para, de fato, receber esse aluno com um pouco mais de acolhimento? Esse aluno quer ficar mais em casa ou não? Ou quer ir para a escola para fazer ventilar um pouco esses sentimentos, né? Então, a escola também precisa ser um ambiente seguro para que essas pessoas possam enfrentar os seus lutos de uma forma mais saudável. Você sabe que eu achei super interessante. Naquele momento de extrema dor, eu estava na casa do Boechat quando ele morreu, eu fui para a casa dele e fiquei ali, enfim, com outras pessoas que também estavam lá, dando apoio para a Verusca.
E veio uma psicóloga para dar a notícia junto com a Verusca para as 2 filhas do Boechat. E a primeira coisa que ela combinou ali foi: quem vocês querem chamar? Perguntou para as meninas, para Valentina e para Catarina, e elas falaram: as nossas melhores amigas. E aí as meninas foram chegando e elas foram ficando no quarto, longe daquilo que estava acontecendo ali na sala, mas aquilo eu achei de uma beleza tão grande, porque claro, quem que elas podiam querer naquele momento? Quem está mais próximo delas? O que elas iam ficar lá fazendo com a gente? Mesmo que, né, você acha assim, um adulto tem mais capacidade de falar, não, a gente precisa dessa hora do nosso vínculo mais profundo, né? Exatamente, Mari. E assim, perguntar, né, que você falou é muito importante. O que você gostaria de fazer nesse momento, né? No caso da empresa, flexibilizar um horário, estender um apoio psicológico para a família, trazer essas pessoas para dentro da empresa. Eu estava ontem num café e uma pessoa trouxe uma experiência que eu achei incrível, que um amigo perdeu o filho, se eu não me engano, acho que foi o filho ou o sobrinho, num ambiente de trabalho, uma farmacêutica, uma empresa enorme, e assim, depois de horas estava o presidente, a executiva de RH na casa dele. Parou a empresa, né? Quer dizer, tinha uma preocupação imensa de acudir aquele funcionário. Então é isso, né? Quer dizer, perguntar para essas filhas quem elas querem estar perto, quem vocês gostariam de que acompanhe o seu processo de luta a partir daqui. Então eu falo que a rede de apoio é fundamental para que a gente possa construir essas pontes de uma forma mais amorosa, né? Enquanto isso, eu não sei se você viu uma cena do This Is Us, em que... essa série é incrível. É incrível, né? E aí o Randall perde o pai, e aí a empresa depois manda para ele uma caixa, que se eu não me engano é uma caixa com peras. E aí o quanto depois isso se desdobra na série também para ele tomar a decisão de largar a empresa. A gente tem uma tendência, o ser humano tem uma tendência nesses momentos que a gente não sabe o que fazer, o que falar, como que a gente se comporta, e aí vai muito relacionado ao tabu da sociedade, que de fato a gente não tem espaço para expressar o nosso luto da forma mais saudável, que a gente tem uma tendência a impor o que é bom pra gente com o enlutado, né? Que é o ser humano que está no auge da sua desorganização porque ele acabou de perder alguém. Então é muito comum quando a gente recebe, por exemplo, pessoas na nossa casa, depois de uma perda, depois de um acontecimento, e a pessoa vem fazer coisas que você não quer. Você quer um abraço, você quer o silêncio. Eu costumo dizer que o comportamento não verbal, nessas horas, o silêncio, é a melhor maneira. O que eu falo? Não fala nada. Esteja presente. I'm not ready for this. A gente tem que olhar mais para o outro nesse momento do que pra gente. O que é importante pra gente não necessariamente vai ser importante pro outro. E você contou tudo isso, e como é que você resume, então? Por que você faz o que você faz? Mari, eu tenho uma paixão imensa por gente, né? Como eu falei, assim, eu não me vejo trabalhando com outra coisa. E eu fiquei muito encantada com o luto, porque, de fato, quando a gente começa a pensar na nossa finitude, a gente começa a pensar, você sabe disso, que eu já te vi falando sobre isso, a gente começa a pensar, de fato, como que a gente está escolhendo viver a nossa vida e o que a gente está fazendo com o nosso tempo. Então, eu acho que a melhor maneira da gente cair para essa virada, para essa reflexão com relação à vida, é fazendo essa reflexão de que a gente tem um fim. Thank you for this friendly world. Thank you. And goodbye. É muito importante que a gente compreenda esse fim e o que a gente vai fazer com ele. Então isso acabou virando para mim um estilo de vida, né? De aproveitar mais a qualidade das minhas relações, a qualidade dos meus vínculos. E eu acho também que essa mudança de carreira também me ajudou muito nesse sentido, de poder me expressar de forma mais livre, de não poder usar aquelas máscaras sociais que a gente sabe que existe no mundo corporativo. E pra ajudar. Quem não sabe, a gente se conheceu na Globo, gente. Exatamente. E o mais bonito de tudo, né, Mari? O processo das pessoas se reconciliarem com essa dor, né? Que é a forma como eu vou enfrentar o desafio do processo de luto. Então esse, para mim, é a grande cereja do bolo, né? Acompanhar pessoas que enfrentam as dores, se dão conta, mergulham na dor e conseguem, de alguma maneira, restaurar e ressignificar e dar algum sentido para aquela dor. Isso é o mais rico, né?
E tem dicas sobre isso na nossa plataforma soulme.com, da Mari falando. Agora, se você tivesse que dar uma dica para alguém que quer fazer o que você faz, não passar pelo processo do luto, mas para alguém que quer fazer o que você faz, que dica você daria? Eu costumo dizer que a gente não aprende nos livros, né, Mari? Assim, a história da empatia, né? Eu acho que é muito mais do que você se colocar no lugar do outro, né? Quando o meu humano conecta com o seu humano, né? Então, quando a gente fala do sujeito no auge do seu sofrimento, se você não tiver um interesse genuíno naquilo, se você não tiver muito amor naquilo que você faz, você não será capaz de ajudar. E, além disso, tem uma questão do autocuidado do profissional de saúde, né? Que você também sabe disso bem, porque você vem falando sobre isso há muitos anos. É imperativo ético nosso se cuidar. Então, se a gente não consegue se cuidar enquanto profissional da saúde, enquanto tratar de assuntos que são assuntos muito densos e muito profundos e muito reflexivos, a gente não consegue ajudar o outro. Então, acho que essa é a principal dica.